E aí, beleza? Em 2063, o maltrato dos humanos com o planeta fez os níveis do mar subirem tanto que a maior parte da Terra está inundada. Só restaram 2 continentes e eles estão em guerra por terra e recursos. No meio do mar, entre os 2 continentes, há um posto militar chamado o Sentinela, com uma equipe de 4 soldados que estão começando a ficar frustrados. Após 2 anos de serviço, o contrato deles acabou 3 meses atrás, mas a equipe de substituição ainda não chegou para buscá-los. A comida está ficando escassa, então numa noite de tempestade, Cast e Sullivan decidem tentar pescar. Surpreendentemente, eles conseguem encher a rede com muitos peixes. Enquanto isso, o oficial superior Hendrix percebe que a tempestade está ficando violenta demais e pede para Baines segurar o explosivo gigante que protege o Sentinela. Nesse momento, as ondas começam a crescer e se tornam violentas, afetando os dutos do posto. Baines corre para consertá-los e fica com a mão presa, lutando debaixo d'água por vários minutos até conseguir se soltar. Lá fora, as ondas levam a rede embora e a dupla perde a pescaria. Sullivan tenta pegar algo novamente, mas o vento está muito forte e perigoso, então ele precisa correr de volta para dentro antes de ser levado também. Todos conseguem voltar a tempo antes que a enorme onda atinja a estrutura, fazendo-a tremer e empurrando água por todas as entradas, mas o Sentinela ainda está de pé quando tudo acaba. Na manhã seguinte, o grupo discute como reduzir o consumo de recursos enquanto comem ração militar no café da manhã. Baines se pergunta o que aconteceu com os peixes e fica bravo ao saber que os perderam. Sullivan responde insultando Baines por ter usado peças de sua cozinha para reparar os dutos principais. Uma discussão começa e Henrix lembra a todos de se comportarem como adultos, pedindo que se concentrem nos reparos. Baines sugere que peçam para a equipe de substituição se apressar, mas Hendrix lembra que o telégrafo é apenas para fazer relatórios. Depois, Sullivan faz o relatório diário usando o telégrafo. Ele informa a base que não houve eventos e eles respondem que também não há eventos lá, igual aos últimos meses. Mais tarde, Sullivan se junta a Hendrix lá fora e depois de fazer algumas piadas sobre o boneco inflável deles, Sullivan olha para o mar com os binóculos. Ele fica chocado ao ver que um navio está se aproximando, o que Cast confirma ao verificar o radar. Sullivan fica muito feliz porque acha que é a equipe de substituição, mas Hendrix desconfia e ordena que Baines traga algumas armas caso seja o inimigo. Cast tenta contatar o navio, mas não obtém resposta, então Hendrix decide dar uma chance ao navio. Ele entrega uma arma a Sullivan e pede para ele pegar o barco e ir ao encontro do navio para garantir que não há inimigos. Sullivan imediatamente parte e se aproxima do navio, chamando por possíveis passageiros, mas ainda não obtém resposta. Com a arma pronta, Sullivan embarca no navio e começa a investigar, ficando cada vez mais preocupado ao notar as pistas. Objetos estão cobertos de sujeira, o rádio não funciona e há comida intocada nos armários. Hendrix tenta contatá-lo para uma atualização, mas Sullivan o ignora ao encontrar 4 bolsas destinadas a eles. Essa era a equipe de substituição, mas algo aconteceu com a tripulação e eles desapareceram, significando que perderam a chance de ir para casa. Como o Sullivan não está respondendo, Hendrix assume que ele foi atacado, então quer atirar no navio antes que se aproxime do Sentinela. Ele pede uma das chaves do explosivo para Cassidy, e quando ela hesita, ele a lembra que isso é protocolo. Junto com sua própria chave, Hendrix começa a ativar o explosivo e, antes de atirar, tenta contatar Sullivan uma última vez. Felizmente, Sullivan responde dessa vez e o ataque é cancelado. No entanto, quando Cassidy pede sua chave de volta, Hendrix informa que vai ficar com ambas como punição pela hesitação em seguir as ordens. Depois, Sullivan reboca o navio até o Sentinela. Enquanto Hendrix investiga o navio, Sullivan se reúne com Cassidy e eles passam alguns momentos juntos para se acalmarem após o susto. Algumas horas depois, enquanto tomam um banho rápido de iodo, Baines informa a equipe sobre todas as coisas que conseguiu salvar do navio. Ele também tem certeza de que aquele era o time de substituição e que o motor não funciona há meses. Sullivan quer enviar uma mensagem para a base, mas Hendrix proíbe até terem mais informações, já que nada disso faz sentido, mesmo que conte como um evento. A equipe está começando a ficar cansada e desconfiada da atitude de Hendrix, especialmente ao notar
reparem que ele agora tem as duas chaves. Depois do banho, Hendrix verifica o histórico de navegação do navio e anota todas as coordenadas que ele leva de volta ao sentinela para aplicá-las em um mapa e seguir a rota do navio. Enquanto isso, Cassidy e Sullivan conversam sobre como deve estar o mundo lá fora, já que não o veem há 2 anos. Sullivan admite que enviou uma mensagem pelas costas de Hendrix, então eles terão uma resposta amanhã. Na manhã seguinte, Hendrix encontra seus 3 soldados suspeitos esperando ao lado do telégrafo e Baines confessa a verdade. Hendrix pretende repreendê-los por isso, mas nesse momento a máquina recebe uma resposta. O grupo fica animado até ler o que diz. É exatamente a mesma mensagem que Sullivan enviou na noite anterior. Eles finalmente percebem que perderam o contato com a base há muito tempo e o computador só estava enviando de volta a mensagem sem eventos, que Sullivan envia todos os dias. Enquanto Hendrix continua a trabalhar com as coordenadas no mapa, Baines começa a entrar furtivamente no navio com um plano em mente. Uma noite, Sullivan o pega voltando, mas Baines se recusa a explicar. A dupla acaba bebendo junta e Baines compartilha algumas histórias sobre a família que o espera em casa, se é que ainda existe um lar. De repente, Baines confessa que acha que pode consertar o navio. Animado com a esperança de escapar, Sullivan corre para contar a novidade para Cassidy e pede para ela ir embora com ele e viver juntos em uma das poucas cidades seguras que restam no continente. Mas Cassidy está hesitante e não acredita no que está ouvindo. No dia seguinte, Sullivan entra no navio com Baines para ajudá-lo a consertar o motor e juntos conseguem terminar o trabalho. Assim que saem, encontram Hendrix esperando por eles e ele ordena que desmontem o navio para usar as peças para consertar o sentinela. Ele não permite que eles partam, dizendo que ficar ali é o dever deles, mesmo que o contrato tenha acabado. Sullivan se recusa a morrer ali, como aconteceu com outros no passado, e Baines concorda, mas quando Cassidy se junta a eles, ela não mostra apoio. Ignorando as discussões, Hendrix manda a equipe trabalhar nos reparos, ameaçando-os com sua arma se não obedecerem. Os caras estão furiosos e com medo, achando que Hendrix está ficando perigoso, então Cassidy se oferece para falar com ele. Cassidy diz a Hendrix que entende como ele se sente depois de perder sua última equipe, mas que partir não significa morrer, pelo contrário, é uma salvação. Enquanto isso, Sullivan e Baines começam a se perguntar se terão que lutar contra o chefe para conseguir o que querem. A conversa é interrompida por Hendrix, que admite que Cassidy apresentou um bom argumento. Já que não tem comunicações, alguém deve relatar à base. 2 pessoas ficam e 2 outras devem ir. Hendrix obviamente fica e Cassidy se voluntariou para ficar também. Baines está feliz com isso, mas Sullivan fica de coração partido. Momentos depois, Sullivan fala com Cassidy em particular, tentando convencê-la a ir também. Ele está tão desesperado para fazê-la feliz que até oferece trocar de lugar com ela ou ficar ali com ela, mas Cassidy perde a paciência e diz que não o ama, que sempre o viu apenas como uma necessidade sexual. Devastado, Sullivan sai correndo do quarto e Cassidy desaba em lágrimas. Naquela noite, Sullivan e Baines se concentram em fazer as malas. Hendrix dá a Sullivan uma carta para levar à base e comenta que o inimigo é exatamente como eles, soldados que só querem proteger suas casas. Sullivan lembra Hendrix de que todos poderiam partir juntos, mas Hendrix ainda se recusa, dizendo que alguém precisa vigiar o explosivo. Depois, Hendrix vai terminar seu trabalho no mapa e nas coordenadas, fazendo uma descoberta chocante. O navio de alívio desviou do sentinela de propósito, o que não faz sentido. Suspeitando, Hendrix corre para verificar Cassidy, mas não ousa dizer uma palavra. Na manhã seguinte, a equipe acorda com um alarme tocando porque outro navio apareceu no radar. Os homens correm para suas posições para defender o sentinela e Cassidy tenta entrar em contato com o navio sem sucesso. Desta vez, Hendrix se recusa a enviar alguém e ordena que a equipe atire, mas a primeira bala erra. Enquanto se preparam para recarregar, Cassidy percebe que o navio deles está faltando ao mesmo tempo que Sullivan e Baines finalmente conseguem vê-lo claramente quando o nevoeiro se dissipa. Eles se recusam a atirar de novo, mas quando Cassidy chega para avisá-los, é tarde demais. Hendrix saca sua arma e atinge Baines com ela. Foi Hendrix que colocou o navio de volta na água na noite anterior e para provar que está falando sério, ele atira no boneco
barco inflável. Baines ainda se recusa a destruir o navio e Hendricks responde atirando na orelha dele. Então Sullivan pega o canhão e destrói o navio antes que percam uma vida. Furioso, Baines tenta atacar Hendricks, mas Cassidy o nocauteia primeiro com um extintor de incêndio. Depois Sullivan e Cassidy trancam Hendricks na despensa e Cassidy recupera as duas chaves. Furioso, Baines tenta encontrar Hendricks para matá-lo e acaba acertando Sullivan quando ele tenta impedir. Cassidy acalma Baines com palavras, mas ele ainda sai para beber sozinho e arrumar suas coisas, o que o faz chorar. Mais tarde, Cassidy menciona que Hendricks precisa do banho de iodo, mas Baines se recusa a deixá-lo sair e anuncia que está desistindo. Sullivan diz a Cassidy que eles não têm escolha a não ser tentar todos os canais do telégrafo até encontrar um que funcione. Cassidy aproveita a chance para confessar que não quis dizer o que falou sobre ele. Ela só queria que ele fosse embora sem se preocupar com ela, mas Sullivan hesita em aceitar a desculpa. Mais tarde, Sullivan leva comida para Hendricks e se pergunta por que ele mudou de ideia sobre partir. Hendricks compartilha a informação que obteve das coordenadas. O navio de alívio esteve lá 3 meses atrás como deveria, mas algo o fez se afastar. Isso significa que há um traidor entre eles que quer o explosivo. Sullivan não acredita nele e vai embora, trancando a porta novamente. Enquanto Sullivan passa o resto do dia enviando mensagens SOS para todos os canais, Baines continua bebendo e tenta se manter ocupado em sua oficina, mas logo perde a cabeça e destrói tudo o que construiu. Mais tarde, Cassidy compartilha com Sullivan uma foto dela quando criança com sua família, explicando que eles foram mortos pelo inimigo quando ela ainda era criança. Na manhã seguinte, Baines encontra Cassidy dormindo na sala de comunicações. Enquanto ele fala coisas sem sentido sobre um futuro perdido, ele ataca Cassidy, parecendo que quer tirar vantagem dela. Depois de uma luta, Cassidy consegue empurrá-lo, sem perceber que Baines roubou as chaves. Então Cassidy vai procurar Sullivan para contar o que aconteceu. Mas nesse momento, a voz de Baines pode ser ouvida nos alto-falantes, anunciando que ele vai ativar o explosivo. Sullivan e Cassidy correm de volta para a sala de comunicações e tentam acalmá-lo, mencionando sua família como motivo para continuar vivendo. Baines chora enquanto se afasta dos controles, mas depois que Cassidy recupera as chaves, Baines admite que esqueceu o último dígito do código de ativação. Sullivan acha que é hora de libertar Hendricks, mas Baines tem uma notícia chocante. Ele tentou matá-lo mais cedo, mas quando entrou na despensa, Hendricks tinha desaparecido. Uma janela aberta indicava que ele havia terminado com sua vida. Quando Cassidy e Sullivan verificam a despensa, ficam devastados ao ver que Baines disse a verdade. Não conseguindo lidar com sua dor, Sullivan lê a carta que Hendricks escreveu para a base e fica chocado ao ver que Hendricks havia pedido para estender seu comando. Depois, Cassidy mostra a Sullivan a oficina agora limpa para provar que Baines está se sentindo melhor e está construindo novamente. Baines confessa que sua esposa estava grávida e ele nunca conheceu o bebê, o que faz Sullivan perdoá-lo facilmente pela explosão de raiva bêbada. Baines mostra sua gratidão com um abraço antes de entrar no barco para voltar a buscar coisas no mar. Cassidy vai com ele, então Sullivan lhe dá uma arma por precaução e Cassidy agradece com um beijo. Momentos depois, Sullivan decide tentar pescar novamente e quando puxa a rede, descobre o corpo de Hendricks com um ferimento na cabeça, significando que alguém o matou e há realmente um traidor entre eles. Enquanto Sullivan corre para verificar os perfis de seus amigos em busca de pistas, Cassidy observa Baines no barco, planejando algo. Em seguida, Sullivan verifica o mapa de Hendricks e formula uma teoria. Quando uma tempestade começa a se formar, Sullivan verifica o farol lá fora e confirma que ele pode ser retirado e movido. Isso significa que alguém levou o farol no barco e fez o navio seguir em vez de ir para o sentinela, explicando as coordenadas. Então essa pessoa matou a equipe de alívio e deixou o navio à deriva. Algumas horas depois, apenas Cassidy volta da pequena viagem, dizendo que Baines acidentalmente caiu e morreu enquanto tentava pegar plástico. Sullivan imediatamente desconfia que ela o matou e que ela foi a traidora o tempo todo, mas está com medo de dizer algo ainda. Então na manhã seguinte, Cassidy acorda sozinha na cama. Sullivan fala com ela apenas pelo walkie-talkie, explicando que sabe que ela matou todos e que está espionando para o inimigo,
mas não vai deixá-la ficar com o explosivo. Cassidy percebe que está sem as chaves e corre para a sala de comunicações, onde encontra Sullivan no meio da ativação do explosivo. Como não tem futuro, ele não se importa em explodir o sentinela com eles ainda dentro. Com Sullivan apontando uma arma para ela, Cassidy tenta explicar que as pessoas em sua terra natal estão sofrendo e ela odiava mentir para ele, mas Sullivan não acredita nela e ativa o explosivo. No entanto, em vez de explodir, a máquina exibe uma frase engraçada que Baines gostava de repetir, fazendo-os perceber que Baines reprogramou o explosivo para que ninguém pudesse usá-lo para destruição. No final, Sullivan e Cassidy têm uma conversa. Eles concordam que não importa de que lado da guerra venha, eles protegerão o Sentinela juntos e continuarão sobrevivendo. Terminando assim Last Sentinel, filme de drama e suspense de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.